dizer que ainda não foi inscrito, inscreva lá, e para que a gente possa atingir o mais rápido possível essas 1000 pessoas. E também quero dizer que domingo eu vou ministrar a ceia. Tem essa questão da idade, os que não podem estar, era até 8, agora é até 12, mas a gente vai fazer assim, na ceia eu vou apenas ministrar a ceia, ler a Bíblia, deixar alguns que cantem, e as irmãs, eu acredito que vão lavar os pés ali na escolinha das crianças, em fila, 1 metro de distância uma da outra, e vocês que já estão em casa juntos, vocês lavam o pé uma da outra, tá bom? Eu mesmo não vejo que tem nenhum problema, mas existe uma lei aí que implica, né? Então, mas toma então essas medidas. Eu acho, não vejo nada, até porque você está fazendo uma coisa que a Bíblia disse, mas para evitar um vizinho, um ímpio, né? Então, tome essas medidas de segurança. Vocês que estão em família, aí eu estou vendo se a gente dá uma limpada ali naquela casa, né? Que a irmã Simone morava, que aí os irmãos lavam os pés lá, faz uma fila daqui para ali, e a gente aqui, outra fila daqui ali para as irmãs, e ao terminar de lavar os pés, já podem ir para as suas casas, porque aí eu vou, eu, o irmão Heron e o irmão Eduardo, vamos nas casas, sair dessas pessoas com risco, né, acima de 60 anos, porque não pode, mulheres grávidas não podem, pessoas que têm fator de saúde, segundo a lei, e acima de 60, porque está em risco. Aí então a gente vai correr a atender essas casas, e é certeza que não vamos conseguir fazer isso tudo no domingo à noite. Aí na outra semana eu vou em cada lugar e ministro a ceia para esses irmãos que não vão estar. Mas aí eu vou dar a orientação certinho pelo telefone, né? Eu mando um áudio direitinho explicando. Mas à noite mesmo, tem casas aí que pode ajuntar mais pessoas, né? Não sei. Vamos ver como que vai fazer, mas se Deus quiser nós vamos atender todos e ninguém vai ficar sem a ceia. E vai dar tudo certo, se Deus quiser. Amém? Então, você pode ficar tranquilo, porque está assim, já temos igrejas que eles já têm que dividir horários de culto, porque só 30 pessoas, de 30 em 30, vai dependendo do local, né? Aqui nós fizemos a soma, nós podemos ter 36 pessoas por reunião, porque nós temos 200 metros quadrados, mas colocamos 150 metros por causa do escritório ali, então 150 metros. Então acho que 36, né, irmão Eduardo? É isso? O senhor fez a soma? 35? Então, 35. Um a mais não vai, né? 35 pessoas nós podemos reunir. Mas até agora ainda não chegou nenhuma vez para ter isso, né? O pessoal ainda está, alguns estão com medo. E é assim, a gente entende, respeita, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. Sem Ele não adianta nada. Podemos tomar a medida que for. Lá em Israel, no Egito, eles podiam ficar dentro de casa, tranquilos ali, mas se o sangue não estivesse na porta, não tinha escapatória. O primogênito morria mesmo. Hoje, nós temos que ter o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, né? Quem tem o Espírito Santo fica imune, né? O Espírito Santo fica imune. Mas eu acredito que já tem muita gente aí que está imune já, né? Mas tem uma guerra política aí por trás de tudo isso, eles têm que fazer o caos, mas, amém, a gente vai continuar orando. Estou orando por todos vocês, todos os dias eu vou lá na casa de vocês, né? Oro, né? Não sei se vocês têm essa sensibilidade, mas eu tenho essa sensibilidade de, não sei como explicar a vocês, mas eu consigo chegar, olhar, mapear direitinho e oro, peço ao anjo do Senhor que esteja lá te guardando, te protegendo, te livrando, né, sua família, e vamos continuar assim em oração. Estamos fazendo
um acompanhamento com aqueles que é possível através. A gente tentou o Zoom, não consegui, mas agora pelo Meet é um aplicativo melhor. O outro tinha que conseguir, era $15 por mês, se eu quisesse apresentar mais de 40 minutos na live. Então era $15, aí a faixa de R$130, o irmão, o pastor Dário paga, devido a uma mudança que há do câmbio do dólar. Mas a gente conseguiu o Meet. A irmã Tamara, filha do irmão Itamar lá de Sorriso, é o que elas assistem pela escola e é gratuito, né? Lá melhor. Fizemos uma ontem, foi muito boa, né? A gente ainda não tem experiência, os que acompanhou foram abençoados, eu creio. É aquilo que eu fazia aqui, que eu sentava, conversava com todos, agora a gente pode sentar. Uma hora dessa a gente pode fazer uma reunião. Um canta, outro ora, outro cita um versículo da Bíblia, outro lê um parágrafo da mensagem, e a gente pode reunir. Aí sim você vê cada um, é muito, até 250 pessoas podem participar. Já temos pessoas sendo evangelizadas. Ontem uma jovem lá de Cuiabá acompanhou, ela ficou impressionada, já quer saber quando que vai ser o próximo. E é assim, né? E tem uns, apareceu a imagem e outros não, um apareceu a voz, outros não viram, mas hoje às 16 horas a gente vai dar uma pequena aula. Aqueles que quiserem, só você baixa o programa, a gente manda o link, você baixa no seu celular. Aí é claro que isso é para quem quiser, né? Mas para esses irmãos que estão em casa, que não podem vir na igreja, seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, seria interessante vocês colocarem lá, para que eu possa acompanhá-los mais de perto, tá bom? A escritura hoje nós vamos usar várias, e entre elas é Isaías 45 e Hebreus capítulo 12, para nós termos um momento de reflexão. Já de coração queremos agradecer aos irmãos e irmãs que certamente vão assistir esta pregação. O desejo do nosso coração é que Deus te abençoe e que esta palavra possa penetrar profundamente no seu coração. Eu quero convidá-los a se colocarem de pé e abrir a sua Bíblia em Isaías 45 e depois em Hebreus capítulo 12 para a nossa reflexão. Isaías 45, versículo 22. Encontraram? Graças a Deus. Graças a Deus. Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Agora Hebreus, no capítulo 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Pai, esta é a sua palavra. Oramos que a mesma seja acrescentada aos nossos corações. Ajuda-me a ajudar teus filhos, porque necessitamos muito do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos por amor do teu nome. Amém. Podem assentarem-se. Olhando para o cumprimento das promessas, nós temos que olhar para o cumprimento das promessas de Deus. E não existe outro meio ou outra forma para nós olharmos para estas promessas a não ser na Bíblia.
que é a palavra de Deus. Nestas escrituras que nós lemos, nós podemos olhar elas assim de uma maneira profética. Porque Isaías disse: olhai para mim. A escritura não está dizendo olhai para nós, como se existisse 3 pessoas distintas da Trindade, ou 2. Alguns olham para a Bíblia e vê Deus como 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a Bíblia está dizendo para olhar para Ele. Quando a pessoa olha para a Bíblia numa visão de uma igreja, eles vão ver 3 pessoas distintas da Trindade. Quando ele olha por uma outra janela denominacional, ele vai ver 2. Um como uma figura, que eles dizem apenas uma força mera e ativa de que é Jesus. Mas se você olhar a Bíblia por uma visão profética, você vai ver que Jeová do Velho Testamento é o Senhor Jesus Cristo aqui no Novo Testamento. Paulo afirma isso. Essa escritura de Isaías 45, 22, olhai para mim e sereis salvo. Não é olhai para vós, para nós, para ser salvo, mas para mim. Nós temos que olhar para o único verdadeiro Deus e a vida eterna. Olhai para mim e vós, todos os termos da terra, independente de qualquer país que você esteja, está aqui na terra, você tem que olhar para mim, disse Jesus, disse a palavra: olhai para mim todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Não há uma segunda pessoa, não há uma terceira pessoa. Ele é único, ele tem as suas maneiras de se manifestar, ele tem os seus atributos, né? Ele tem a sua forma de se apresentar a quem ele quer se dar a conhecer, a uns de uma forma, outros de uma outra forma, mas isso não faz dele 2, 3, 4, 5, 10 pessoas. Ele é um só, porque ele é Deus. Aqui Paulo mostra assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Se Jesus é o autor e consumador da fé, e o messiânico Isaías disse que eu sou e não há outro, então Jesus não é outro senão este mesmo Deus, se manifestado agora em um tabernáculo chamado Jesus Cristo, homem, totalmente homem, para resgatar o homem que havia caído no Éden pelo pecado. Então, quando nós olhamos para ele como Redentor, então nós vamos ver que é o mesmo Deus em busca deste humano, desta humana, que caiu da graça e que agora precisa ser restaurado de volta à sua palavra. Então, quando ele diz assim, Paulo, Hebreus 12, verso 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, quando a gente vê a Bíblia olhando para o cumprimento das promessas, a gente vê essas promessas aqui no Velho Testamento, que assombra, né? O salmista disse: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Se eu estender a minha mão, então ela vai projetar uma sombra. Então, aquela sombra não é a minha mão, é a sombra. Mas na medida que eu vou aproximando a minha mão, aquela sombra desaparece e a minha mão aparece literalmente. Então, no Velho Testamento nós vemos isto, porque ele é a sombra dos bens futuros, como disse Paulo. Então, este Jeová aqui do Velho Testamento, ele veio trazendo, a sua sombra foi vindo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, Salmo 91, até que esse Deus se manifesta.
Amém? Então, veja aqui que Paulo está dizendo isto para mim e para você. Se olharmos para ele assim, então nós vamos ver que as profecias, foram profetizadas no Velho Testamento, mas elas se cumpriram aqui no Novo. Assim como Deus, através do profeta William Branham, profetizou milhares de profecias e elas aconteceram e outras estão para acontecer. Quando Isaías profetizou que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, aqueles que viram ele profetizar isto, levantou contra ele e disse: como pode uma virgem conceber sem conhecer varão? E eu tenho certeza que aquilo causou algum problema na igreja, porque muitas coisas acontecem, problemas na igreja, porque por falta de examinar as escrituras, por falta de examinar as mensagens, a gente a princípio toma um posicionamento radical, porque a gente já nasceu com esse radicalismo, já nasceu com essa natureza de confrontar e ser contra, a gente toma aquela posição, até que a gente senta e a gente examina aquela coisa à luz da palavra e olha aquele assunto à luz da palavra, aí então a gente começa a entender como que as profecias se cumprem. Amém? Então aqui nós vemos isto na mensagem, olhando sempre para Jesus, pregada em 29/12 de 1963, traduzida por Goiânia. Você consegue esta mensagem no site A Palavra Original, caso você não tenha. No parágrafo 168, o profeta diz assim: isto depende daquilo que você está olhando. Você pode olhar uma coisa e com a sua visão ver de uma forma, e outro olhar para a mesma coisa e ver aquilo de uma outra visão. A exemplo disso, quando o faraó chega no palácio e ele olha para Israel, ele viu Israel como escravo. Ele falou: nossa, que tanto de escravos, agora sim, eu estou muito bem, eu tenho escravos demais, é só escravos, é só escravo. Porque Sete, quando foi levantado para ocupar o lugar do faraó, que José era governador do Egito, Israel era visto de uma forma. Agora, quando Sete, o faraó, toma esse posicionamento, ele não conhecia a história de José, ele não conhecia a história do povo de Israel, e não houve interesse por parte dele de pesquisar nada. Então ele olhou e falou: puxa vida, agora eu vou tomar conta de tantos escravos. Quando Moisés vem e olha aquela janela, ele olha e vê filhos e filhas de Deus. Então o diabo olha pela janela dele e acha você um fracassado, uma fracassada, de que não tem jeito para você, que você é um perdido, que você é uma perdida. Mas Deus olha pela janela de sua palavra e vê você como eleito, vê você como eleita, que você tem suas fraquezas, que você tem suas lutas, que você tem suas dificuldades, e Deus olha para você de uma maneira diferente da forma que eu olho, da forma que você olha. Eu pego um problema, você pega um problema e você condena aquilo, mas Deus, Ele olha aquilo e diz: isso é comigo, deixa aqui nas minhas mãos que eu sei o que fazer. E então eu e você precisamos aprender a olhar para o cumprimento das promessas de Deus aqui na Bíblia. Então ele diz assim: isto depende daquilo em que você está olhando, o que você vê quando realmente você olha. Irmãos, irmãs, se nós tivermos a humildade diante de Deus e todas as vezes que surgir um problema, a gente pedir assim: Senhor, qual é a forma que o Senhor olha esse problema? Ajuda-me a olhar da mesma maneira. A gente vai perceber que em muitas de nossas precipitações, nós cometemos erros que Ele, como Deus, não comete. Então, nós precisamos aprender a trazer um assunto em questão à luz da palavra. Quando nós trazemos aquele assunto em questão à luz da palavra e aquilo está errado,
não tem como mudar aquilo. Mas a gente precisa ter o mesmo posicionamento que Deus tem a respeito do pecador. Nós temos um mundo que as pessoas têm o seu livre-arbítrio, eles pecam, eles bebem, eles fazem tudo o que eles querem. Mesmo assim, Deus não deixa de dar o oxigênio para ela respirar. Mesmo assim, Deus não deixa de derramar bênção sobre ela. Mesmo assim, Deus não deixa de tê-la como um filho caído, como uma filha caída, e que vai dar oportunidade para que ele possa se reconciliar com Deus. Porque os seres humanos têm que entender que existe um Criador e que somos criaturas e que nós vamos ter que prestar conta a este Criador. Então, nós precisamos aprender a entregar isso nas mãos de Deus. E é uma das graças, da graça que Deus tem me dado é isso. Quando eu oro por cada um de vocês, que eu chego até a sua casa, há assuntos que eu peço a Deus sim, bênção, peço sim que Deus te ajude, mas há casos que eu coloco ele apenas nas mãos de Deus e peço: Senhor, o Senhor sabe como entrar nesse assunto, o Senhor sabe como resolver esse assunto, o Senhor sabe a necessidade que essa pessoa tem. Isso, irmão ou irmã, é olhar para o semelhante, para o próximo, como Deus olha. Nós não podemos olhar como reprovação a ninguém. Nós temos que olhar para todos com compaixão, porque Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus é amor, mas Deus é justiça. E para ele ser amor e ser justiça, ser justo, ele precisa praticar justiça. Então nós precisamos olhar estas situações melindrosas e deixar que o Deus que é amor, que o Deus que é justo, pratique a justiça. É apenas encomendar isso nas mãos dele, e com certeza o cumprimento das promessas vai acontecer, porque está profetizado. E o profeta então continua dizendo assim: recordem, você pode simplesmente vê-lo, Deus, quando você olha para ele através de um credo, então você verá 2 ou 3, ou tudo mais nesses credos. Esta é a situação das pessoas que olham para Deus em uma janela denominacional. Quando eles olham para Deus em uma interpretação denominacional, quando olha para Deus em uma visão teológica, através da teologia, então vai ver ou 3 ou 2. Nunca, jamais conseguirão vê-lo como um só, se não olhar para ele em uma visão profética. É por isso que Deus nos enviou William Branham como profeta, para que através deste homem que não teve compromisso com credo, com dogma, com denominação, mas teve compromisso com a palavra, pudesse trazer a nós, nesta era de Laodiceia, um alimento puro, olhando pela visão profética, olhando pela visão bíblica, olhando pela mesma janela que Deus olha e vê filhos e filhas. Então ele nos traz este alimento sólido. Agora, a todos é dado livre-arbítrio de vê-lo como um verdadeiro Deus e a vida eterna, ou vê-lo como 2 ou 3, ou como você queira vê-lo. Mas não se esqueça que haverá um julgamento um dia, porque a Bíblia disse que todos terão que comparecer diante dele no julgamento. Então, meu irmão, no trono de julgamento, no trono branco de julgamento, lá ele não será advogado, lá ele não será um intercessor, lá ele será juízo. Então, eu e você agora podemos olhar para ele pela visão de sua palavra, e se olharmos para ele de acordo com a visão de sua palavra, nós vamos vê-lo que ele é um só, como ele afirma em sua palavra, e que ele tem os seus atributos e as suas maneiras de manifestar-se. E o profeta continua ainda na mesma mensagem: olhe sempre para Jesus, mas olhe para ele através da palavra. Vamos olhar para o Senhor através de suas palavras. Se nós olharmos para todas as promessas de Deus através da palavra,
nós não vamos andar ociosos, nós não vamos nos precipitar, nós vamos descansar, porque ele disse que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Por isso que Jesus vem e diz em Mateus 28, Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O lugar de descanso para o cristão é em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e tudo se faz novo. Quando nós olhamos isto na visão da palavra, então nós vamos ver que tudo aponta para Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Então veja, mas olhe para ele através da palavra e você verá que ele é Emanuel. Ele é Emanuel. Agora, Emanuel quer dizer Deus conosco, não é? Deus feito carne em nosso meio. Ele disse: eu sou Deus e além de mim não existe outro. Então, para que eu possa ver o cumprimento dessas promessas, eu tenho que ir na promessa e eu tenho que ir no cumprimento da promessa. Porque o erro dos fariseus, dos saduceus e dos religiosos da época de Jesus é que eles não olharam para Jesus de acordo à profecia. Eles olharam para Jesus recusando, chamando de filho ilegítimo, dizendo que Maria era uma fornicária. Eles atribuíram a Maria, blasfemaram contra a Virgem Maria, algo que havia sido profetizado que iria cumprir na vida dela. E só pôde cumprir esta profecia de Isaías na vida de Maria, porque ela estava examinando os pergaminhos acerca desta profecia. E o profeta de Deus disse que quando ela examinava assim, ela lia aquilo e disse: mas Senhor, se esta promessa acontecesse na minha vida. E quando ela está ali orando, lendo aquilo, desejando aquilo, então quem aparece para ela? O arcanjo Miguel aparece para ela e diz: agraciada, você é bem-aventurada. Então esta profecia vai cumprir na sua vida, né? O Deus Altíssimo vai fazer sombra sobre você, você dará à luz o filho, a Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então os fariseus, os saduceus e a seita dos nazarenos, os religiosos da época não conseguiram ver a profecia a respeito de uma virgem dando à luz a um filho, nem mesmo com 12 anos, quando ele estava pregando, nem mesmo quando ele leu, disse: o Espírito do Senhor é sobre mim e enviou-me para curar. Eles não viram, mesmo aí eles não viram que naquele menino havia um espírito de sabedoria diferente de todas as crianças, e que as escrituras batiam exatamente na vida daquele menino. Por quê? Porque eles olhavam para Maria, condenou Maria, porque ela apareceu grávida, sem casar-se com José, e a situação não foi fácil ali naquela igreja, não foi fácil, e as coisas não são fáceis quando acontecem certas coisas na igreja, porque ao invés de olharmos os problemas à luz das promessas, nós olhamos as coisas da nossa maneira, na nossa visão, sem procurar saber o que Deus vê e como Ele julga certas circunstâncias. Então, veja bem, Isaías 7, abre a sua Bíblia, é Isaías capítulo 7, é escola, e eu fico muito preso a esses assuntos que eles, para mim, é muito forte, muito bom ver assim as profecias, né, as promessas, e ver o cumprimento dessas promessas na Bíblia. Olha aqui Isaías 7, versículo 14, e depois nós vamos para Mateus capítulo 1, versículo 23. A gente vai ver a promessa aqui e nós vamos ver o cumprimento da promessa, tá bem? Veja aqui Isaías 7, versículo 14, como que Deus, através de Isaías, profetiza. Olha: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Qual é o sinal que o Senhor vai dar então, Isaías? Ele diz:
Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Essa é a promessa. Agora, essa promessa vai ter que cumprir na vida de alguém, correto? Essa promessa vai cumprir na vida dessa virgem, que vai dar à luz a Emanuel, e esta mesma promessa vai cumprir na vida de todos que aceitarem essa criança como Emanuel. Porque eu ler e você ler e não aceitar o cumprimento dessas promessas não vai resolver. Alguém disse que é, alguém falou que é, o pastor disse que, quem sabe, talvez você, irmão, irmã, tem que ter as suas convicções a respeito da palavra. Para isso, Deus te enviou um profeta para te mostrar o cumprimento dessas promessas. Agora nós vamos lá para Mateus, capítulo 1. Vamos aqui, com bastante carinho, e nós vamos ver aqui o cumprimento das profecias, porque se há uma promessa, então há o cumprimento dessa promessa. Amém? Veja aqui o verso 23 de Mateus capítulo 1. Veja como que foi escrito: E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O anjo acaba de visitar Maria e traz à memória de Maria essa profecia. Só que na igreja, muitos irmãos, muitas irmãs e muitos sacerdotes ficou brigando, porque eles não viram escrito na profecia Maria. Mas na profecia de Isaías, que nós lemos aqui no versículo 14, não disse se era Maria, se era Joana, se era Sebastiana, se era... Não falou. Falou que era uma virgem. E aqui acontece numa virgem, mas a igreja ficou brigando porque era Maria. Os sacerdotes ficaram brigando porque aquela promessa cumpriu na vida de Maria. Agora, essa promessa só cumpriu na vida de Maria porque Maria estava interessada nas promessas. Ela estava lendo as promessas e desejou que aquilo aconteça na vida dela. Irmão e irmã, por isso que nós temos que examinar a palavra. Já disse isso e vou repetir: celular não é Bíblia. Você não pode substituir a Bíblia pelo celular. Você precisa ter a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Você precisa examinar ela. Foi Jesus que disse isso no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 39. Examinai as Escrituras e procurardes terdes nela a vida eterna, porque é as Escrituras que de mim testificam. Então, tem promessas aqui para você, irmão. Tem promessas aqui para você, irmão. Mas essas promessas só vai acontecer na sua vida a partir do momento que você lê ela, ter conhecimento delas e desejar ela para a sua vida. Então eu e você precisamos aprender a olhar para essas promessas que há aqui, para que nós não tenhamos a mesma confusão e entrarmos nos mesmos argumentos que as denominações têm, que alguns irmãos têm, que algumas irmãs têm. Amém, pela visão do meu irmão, amém, pela visão da minha irmã, mas não é a visão do meu irmão, não é a visão da minha irmã, não é a visão do credo ou do dogma que me dará direito à vida eterna. É a visão da palavra, é a palavra. Nós temos que aprender a trazer as coisas à luz da palavra. Examine o assunto pela palavra, e aí depois que você examinar o assunto pela palavra, você tira as suas conclusões. Amém? Tudo bem até aqui? Vamos para Isaías 43, um pouquinho aqui, voltamos. Eu quero falar muito no messiânico hoje, quero falar muito aqui em Mateus, para que isto seja vivificado no meu coração, vivificado no teu coração, porque a Bíblia disse que, Jesus disse que sem Ele nós nada poderemos fazer. Precisamos então dele para todas as decisões na nossa vida. Amém? Veja Isaías 43 no versículo 10. E depois nós vamos pegar isso em João 8 e Hebreus 13, que já é muito conhecido. Mas veja aqui Isaías 43 no versículo 10 e no versículo 11. Que Isaías disse: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Quem aqui é a testemunha do Senhor?
Jesus disse a mesma coisa em Atos 1:8: e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Deus exigiu que Israel fosse testemunha dele, mas ele exigiu também que os gentios fossem testemunha. Atos 2:39, porque essa promessa vos diz a respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe e a tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Irmão, você está enquadrado desta promessa. Nós estamos enquadrados aqui nesta promessa. Você lembra que Isaías disse todos os termos da terra? Então voltemos aqui. Vós sois, Isaías 43:10. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo. Se isso aqui não é Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É apenas eu e você observar as promessas que a gente vai ver o cumprimento. Amém? Veja que eu sou o mesmo, que antes de mim Deus nenhum se formou. Eu vejo uma pobreza nas traduções da Bíblia, que esse Deus aqui deveria estar com D maiúsculo, porque não existe um outro Deus com D maiúsculo, porque Deus com D minúsculo existe. E vós sois deuses. Ele diz assim, ó: e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Olha o 11: eu sou o Senhor. Deveria estar com a letra maiúscula. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Isso aqui é promessa. Isso aqui Deus está falando com Israel. Agora vamos para João capítulo 8 e ver que isso aqui é para nós, irmãos, também, porque Ele é o único Deus verdadeiro e vida eterna. Fora de mim não há outro. Jesus disse isso. Evangelho de João, capítulo 8. Vamos aqui. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Está feliz nesta manhã? Graças a Deus. Evangelho de João, capítulo 8, o versículo é o 58. Disse-lhe Jesus: em verdade... Encontraram? Encontraram? E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, tinha que estar com a letra maiúscula, eu sou. Ele disse isso para Moisés: diga a Israel que eu sou o que sou e enviei a vós. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é ontem, antes que Abraão existisse. Ele é o mesmo hoje, durante o período que ele esteve lá junto com Israel. É o mesmo hoje aqui conosco. E Ele é o mesmo eterno quando tomar o seu trono como filho de Davi e depois como filho de Abraão, herdeiro de todas as coisas. Porque Ele é filho do homem, profeta. Ele é filho de Deus, sumo sacerdote. Ele é filho de Davi como rei, e ele é filho de Abraão como herdeiro de todas as coisas. Então, nós estamos aqui dentro de um plano das promessas de Deus se cumprir na vida de quem está examinando. Só aconteceu na vida de Maria, porque Maria examinou as promessas, creu nas promessas e recebeu. Eu e você é da mesma forma. Precisamos crer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que é Ele que providencia tudo que eu preciso, tudo que a minha família precisa, a saúde que precisamos, né? A proteção que precisamos. Olha o tanto que Ele cuida de nós. Ele disse que o anjo do Senhor acampa-se em nosso derredor e guarda a nossa entrada e a nossa saída. Ele é quem te sara, é Ele que te cura. Ele tem os 7 nomes compostos de Jeová, para que cada circunstância da sua vida, Ele mesmo providencia a sua cura. Ele vai providenciar o que você precisa. Jeová, Jirê, não é? Deus proverá. E aí você tem aí dentro dos 7 nomes compostos de Jeová, o que você necessitar e precisar. Você está enfrentando uma guerra com o diabo? Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira.
levanta a bandeira do Senhor contra o diabo e você vencerá de todos os meios e formas, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Está sendo abençoado? Está sendo abençoada? É o desejo do meu coração. Agora, em 1964, na mensagem Shalom, pregada em 12/1, na tradução da Voz de Deus, no parágrafo 140. Eu sempre, às vezes, eu leio parte, eu não leio todo o parágrafo, mas eu te aconselho, leia a mensagem, leia toda a mensagem. Mas é uma palestra, eu quero pegar esses assuntos e trazer para vocês, o propósito é para levar você a ler toda a mensagem. Amém? Veja, volte para a palavra. Veja o que a palavra promete para hoje. Então, isso aqui, irmã, é para você, isso aqui é para você, irmã, para você, irmão, é para nós hoje, é para você que está assistindo esta pregação, é para você examinar a palavra para ver o que a palavra promete para hoje, quais são as promessas da palavra para hoje. Ficar olhando o que foi as promessas para Noé, os dias de Noé, para a era de Noé, é um assunto. Olhar para as histórias para os dias de Sodoma e Gomorra é um outro assunto. Mas eu posso olhar nos dias de Noé e olhar nos dias de Sodoma, que Deus disse assim, que como foi nos dias de Noé e como foi nos dias de Sodoma, então seria hoje assim. Então eu tenho que olhar para hoje, que existem promessas de Deus, porque se lá em Sodomas tinha Abraão e lá nos dias de Noé tinha Noé, hoje Deus tem William Branham, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e as suas promessas não falham. Amém? Agora, o William Branham só é profeta e vai valer para aqueles que acreditam. Mas se você crê que William Branham é profeta, amém. Se você não crê, não vai fazer diferente. Ele continua profeta, porque ele é profeta para a era de Laodiceia. E quem estiver dentro desse circuito de Laodiceia, William Branham é o teu profeta. Você quer ouça, você quer deixa de ouvir, você precisa saber que se Deus enviou um Ezequiel, se Deus enviou um Jeremias, se Deus enviou um Elias, um Eliseu, Ele enviou também o William Branham, porque as promessas de Deus é só para quem crê e toma posse dela. Então isso acontece para o bem. Os que não crê, as promessas cumprem a si mesmo, e é para o mal daqueles que não aceitam. Então veja bem, volte para a palavra, veja o que a palavra promete para hoje, veja o que a luz do dia está suposta a ser. Então, eu sempre disse que a coluna de fogo acompanhou Israel no Egito, a nuvem acompanhou Israel do Egito, tirou Israel do mundo e levou para a terra prometida, a terra que manava leite e manava mel. A mesma coluna de fogo e a mesma nuvem está também nos tirando dos credos, dos dogmas do mundo, e está nos levando para a terra que mana leite e mana mel, o Espírito Santo. A nossa terra que mana leite e que mana mel é o Espírito Santo. Por isso que, se você não tiver o Espírito Santo, é melhor você se desesperar e receber o Espírito Santo, porque é Ele que vai inspecionar o vagão, é Ele que vai dar uma olhada na sua vida e ver se está de acordo com a vontade dEle, se as promessas deles aconteceram na sua vida. Se não, é Ele que sela o vagão, você sobe ou você fica, o assunto é com Ele. Então, o que eu preciso, o que você precisa, é recebê-lo quanto antes, porque Ele está muito mais interessado de te dar o Espírito Santo do que você mesmo esteja desejoso, desejosa em recebê-lo. Amém? Só que existe uma forma, é através de sua palavra. Sem a palavra dele é impossível que as promessas se cumpram. O que devemos fazer neste ano não é voltarmos aos credos e dogmas e coisas, não é voltar às velhas denominações, mas voltar para a palavra, ver que tipo de luz está suposta a brilhar hoje. Então, irmão, irmã, você que ainda gosta dessas coisas de denominações, você que ainda gosta, olhe para as promessas de hoje, olhe para a palavra agora, porque até eles depende disso, irmão, irmã. Foi justamente a negligência deles que Deus enviou o profeta Elias para esclarecer que isso está errado, que esse dogma está errado, que esse credo está errado, mas que a palavra dele é real, verdadeira.
Você não pode se ferir com isso, você não pode se chatear com isso, porque a mesma palavra hoje que te salva é a mesma palavra hoje que trará juízo sobre este mundo ingrato. É por isso que Deus, através do irmão Branham, disse assim: se Deus perdoar essa geração negra, pecaminosa, que está aí, esse bando de hipócrita, de sanguinário, esse poder político, esse poder religioso, esses credos, essas denominações, essa má interpretação a respeito da palavra, é os mesmos dias de Sodoma e Gomorra. Se Deus perdoar essa geração, Ele vai ter que ressuscitar Sodoma e Gomorra e dizer para eles: eu me enganei, então eu quero perdoar vocês. Mas Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele julgou lá com a palavra, Ele julgou em seus dias com a palavra, Ele está julgando hoje, porque hoje é o dia dEle também. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É a palavra dEle, eternamente. Vê no julgamento do trono branco, é a mesma palavra que vai julgar. Então, irmão e irmã, se é através da palavra dEle que vamos ser julgados, então vamos ver qual é a via de escape que Ele tem para nós, porque está aqui também. O livramento está aqui também. Aquele que ouvir as bênçãos do Senhor vai correr atrás de você por 7 caminhos, mas aquele que não ouvir, a maldição escrita nesse livro vai te acompanhar por 7 caminhos. É uma questão de escolha, mas Ele não vai mudar nada na palavra dEle para beneficiar ninguém, porque o plano dEle é para todos. Amém? A promessa dEle é para todo mundo. Ah, não, mas a promessa dEle é só para mim. Não, a promessa dEle é para todos desta era, para qualquer pessoa que você possa pensar e imaginar. O pior bandido, a pior prostituta, o pior trapaceiro, o pior hipócrita, a promessa é para ele. Mas aí você tem que tomar posse, igual Maria tomou posse das promessas, crê nisso, porque aí isso acontece na sua vida. E quando acontece, a mudança, ela é radical. Amém? É meia volta e você segue em frente. Ó, igreja, volte para a palavra. Volte para a palavra. Ligue o interruptor certo para sair cutucando, para parar de sair cutucando as luzes aqui e ali. Não, pare de cutucar essas luzes artificiais. Pare, veja o que é a promessa hoje. Essas lâmpadas artificiais e manufaturadas não resolvem, tem que ser uma lâmpada real, genuína. E eu sempre tenho que lembrar daquela senhora que perdeu a chave. Ela perdeu a chave e procura a chave, procura a chave e não acha, e olha, cada canto ela olhou tudo aquilo, e um vizinho chegava, e outro vizinho chegava, e examinava, procurava, não encontrava a chave. Ninguém encontrou a chave. Alguém perguntou assim para ela: escuta, mas a senhora tem certeza que a senhora perdeu a chave aqui mesmo? E era de noite já. Ela falou: na verdade eu perdi a luz, eu perdi essa chave lá no escuro, mas eu achei melhor procurar aqui, porque aqui está iluminando. É uma brincadeira, mas é verdade. Quando, irmão, que você vai encontrar num credo, num dogma, numa denominação, a luz do dia? Lá é trevas. Você vai encontrar a luz do dia aqui na palavra. É aqui que Deus tem compromisso. Deus não tem compromisso com o tabernáculo, Deus não tem compromisso com igreja A, B, C, D, mas Deus tem compromisso com a palavra dele. Aqueles que estão comprometidos aqui, vai procurar a chave aqui. A chave está aqui. A chave não está lá na era negra de trevas, que é Laodiceia. Você não encontra lá, você encontra aqui na palavra. Amém? Deus seja louvado. Sei que voltaram lá no escuro, procuraram, arrumaram uma lanterna, precisou de uma lanterna para encontrar a chave da mulher. Assim é eu e você, nós temos uma luz. Deus enviou um profeta para mostrar para mim e para você naquilo que estava difícil de entender, e nós recebemos essas mensagens, amém? E ele disse: volte para a palavra, veja a promessa de hoje. Então veja que as promessas observe a sua identificação quando isto é vindicado. Veja, olha as promessas, mas veja o cumprimento dela. Então você saberá se você é luz ou não. Veja o que a promessa é. Então, irmão, irmã, precisamos olhar aqui na Bíblia, olhando para o cumprimento das promessas, que nós vamos entender como que Deus trabalha
como que Ele se manifesta e como Ele requer de cada um de nós. Amém? Muito bem, ainda aqui no parágrafo 142, Shalom, 12 de 1 de 64, tradução da Voz de Deus, ele diz assim, 142 e 143. Para mim, eu quero ver o que está prometido para o dia. E você? Quem está interessado no que está acontecendo no dia? O que aconteceu lá com Noé foi bom, com certeza. O que aconteceu lá com Abraão é excelente. O que aconteceu lá nos dias que o Senhor Jesus se fez carne ali e foi na cruz do Calvário foi ótimo. Mas o melhor é hoje. Nós estamos vivendo a última era, a última dispensação. Deus, Ele se manifesta hoje através de sua palavra. Então, a luz do dia hoje, para mim e para você é: coloque suas vidas no altar, que o arrebatamento está à porta. Haverá um arrebatamento, e para subir nesse arrebatamento, precisa estar enquadrado dentro das promessas e no cumprimento de cada uma dessas promessas. Amém? Veja, eu quero saber o que é a luz da hora. Você deseja saber o que é a luz da hora? Para que eu possa saber como andar nela. Desejo saber onde estou vivendo, em que era estou e que distância eu estou do caminho. Irmão, irmã, qual é a distância que você está do arrebatamento? Se você não entendeu ainda que o aperto está arrochando, que está arrochando e que a coisa vai ficar mais difícil, você não está olhando para as promessas. Precisamos de olhar para as promessas, ver? Desejo saber onde estou vivendo, em que era estou e que distância estou do caminho, que distância estamos do arrebatamento. Hoje estamos muito mais perto do que quando nós começamos a fé. Como Paulo disse, eu poderia permanecer citando outra vez, esquecendo, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, veja, esquecendo, como Paulo disse, eu poderia permanecer citando outra vez, esquecendo aquelas coisas que foram no passado. Agora prossigo para o alvo da soberana vocação, para a completa identificação, quando todo o tempo se dissolverá na eternidade, quando Jesus vier. Agora, irmão, irmã, o irmão Branco está dizendo aqui que se eu não olhar para isso, eu não vou entender que está havendo um arrebatamento. Nós não vamos entender. Olha aí, Filipenses capítulo 3, versículo 13. Veja, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Fora de Cristo não tem como termos saída. Por isso que o batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Jesus disse: em meu nome expulsarão os demônios. Marcos capítulo 16. Toda família no céu e na terra recebe este nome. Amém. Deus seja louvado. Aleluia. Amém. Amém, glória a Deus. Então nós temos que estar aqui de olho no cumprimento dessas promessas, porque Deus prometeu nos enviar um profeta, e esta mensagem que você está ouvindo é a mensagem de um profeta. Glória a Deus, amém. Mensagem: Deus é seu próprio intérprete, pregada em 5/2/64, no parágrafo 16. Amém, glória a Deus, aleluia. Eu já estou quase concluindo, e como sempre eu vou ter que terminar à noite, se Deus quiser. Veja, quando Deus faz uma promessa, e Deus diz, no princípio, Ele está falando no princípio, Ele está falando em Gênesis. Ele não está falando antes do princípio, nem está falando depois do princípio, Ele está falando no princípio. Então é no princípio, amém? Ele atribui sua palavra para cada era, à medida que ela vinha do princípio ao fim. Então, desde
o Éden, desde o Gênesis, ele prometeu que a semente da mulher iria esmagar a cabeça da semente da serpente. Aí está a promessa para você, irmão. Aí está a promessa para você, irmão. Para você que está nos assistindo. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Essa promessa é para você. Se você for a semente da mulher, fazer parte desta descendência, você vai esmagar a cabeça da serpente. Agora, se tu faz parte aí da semente da serpente, você vai ferir o calcanhar deste filho de Deus, desta filha de Deus, mas pode ter certeza, tu vai ferir, mas tua cabeça vai ser esmagada, porque essa é a promessa, e eu creio que aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Então, filho de Deus, filha de Deus, fica atento, porque quando se levanta o solado dos seus pés, o diabo pisa, porque ele quer te matar, roubar e te destruir. Então preste atenção, porque se ele te atingir, levanta-te, ergue a tua cabeça, toma o nome do Senhor Jesus Cristo, seja doença, seja enfermidade, seja o que for que acontecer na tua vida, não caia, não prostas, levanta-te. Levanta, creia, pede socorro, reconheça que és pecador, reconheça que és uma pecadora, reconheça que transgrediu a palavra dele, mas que ele pode sim pegar você pela tua mão direita e te colocar aqui na rocha e te dizer: fica firme, minha filha, fica firme, meu filho. Ele atribui a sua palavra para cada era, à medida que ela vinha desde o princípio. Então, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele mandou um profeta para falar com Israel, Ele mandou um profeta aqui para falar com os gentios. Ele trabalha assim, porque Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Vê? E com o passar das eras, o mundo da igreja está com todas estas coisas inteiramente confundida pelas tradições, pelos credos e pelos dogmas, e assim por diante. Mas Deus sempre tem enviado um profeta à cena, no decorrer do Antigo Testamento e também no Novo Testamento, amém. Ele sempre enviou profetas, amém. Deus seja louvado, vê? A palavra do Senhor vem ao profeta, e como ela o faz, isto manifesta a palavra de Deus, a manifestação de Deus, isto indica se é certo ou não. Leia as mensagens, não fica aí o que o pastor disse, que o fulano disse e que está lá na internet disse. Não, pega as mensagens deste profeta, examina e tire suas próprias conclusões. Para de concluir os seus assuntos dentro do que alguém fala. Tire você mesmo as conclusões pela vindicação de cada profecia, de cada cumprimento dela, de cada promessa, do cumprimento de cada uma dessas promessas, porque ninguém tem que interpretá-la, a palavra de Deus interpreta a si mesma, porque Deus prometeu e eis que isto aconteceu. Amós capítulo 3, versículo 7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido e amado Senhor, é com gratidão no coração que te agradecemos a Ti por cada uma dessas promessas e a tomamos como verdade, assim como Maria estava examinando a profecia do profeta Isaías, e ela creu tanto naquilo, ela viveu tanto aquela promessa, que ela desejou. E quando ela desejou, então o Senhor enviou Gabriel, Pai. E ele então, Senhor, e Tu enviastes, e ele veio ali e disse para ela: ó agraciada, bendito és tu entre as mulheres. Todas as outras virgens da igreja poderia ter desejado e não desejou. Todas que leram esta profecia não se interessou. Mas, ó agraciada, você se interessou pelas coisas de Deus. Olha, então Ele se interessa por você. Então você será a mãe de Emanuel. Através de você, Emanuel virá. Não que você será a mãe de Emanuel, mas você será a mãe de Jesus. E em Jesus, Emanuel, Deus estará conosco, se cumprirá as suas promessas. Oh Deus, estamos aqui esperando o cumprimento de suas promessas em nossas vidas. Sela isso em nossos corações, Pai, e continue nos abençoando
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus.